Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito obrigado por estar hoje aqui comigo nessa super aula de Química, onde vamos tratar de alguns dos assuntos que o Enem tem cobrado ano após ano. É claro que nessa única aula não será possível cobrir todo o conteúdo que você deve estudar nessa reta final. Mas não se preocupe, porque no Química em Ação nós acabamos de começar a turma Intensivo Kit Enem de Química, Física e Biologia. E de agora até o Enem, nós vamos revisar todos os conteúdos que o Enem tem cobrado ano após ano em suas provas e que tem uma grande probabilidade de aparecer também na prova deste ano. Logo aqui abaixo desse vídeo tem um link. Clica nele agora e já faça o download das questões que nós vamos resolver durante essa aula. Quando chegar o momento certo, eu vou pedir para você pausar o vídeo, tentar resolver as questões e vir assistir a minha resolução. Olha, é importante que você tente resolver as questões, combinado? E junto com as questões, nesse PDF aqui embaixo, você encontrará um super cupom de desconto exclusivo para você que está participando dessa aula se matricular no Química em Ação. Vamos lá? Guys nobre, na aula de hoje vamos falar sobre as forças intermoleculares e aprender a analisar como elas influenciam fatores como ponto de ebulição e a solubilidade dos compostos, com um enfoque especial nos compostos orgânicos que o Enem ama de paixão. Esse é um assunto quente e que tem grandes chances de estar na próxima prova do Enem e que muita gente tem dificuldade. Portanto, essa aula de hoje pode te ajudar a ganhar aquele pontinho que ninguém mais vai ganhar. Ou seja, a aula de hoje pode ser o diferencial na sua aprovação. Preparados? Guys nobre, são 3 as forças intermoleculares que estudaremos. Forças intermoleculares que também são conhecidas pelo nome de forças de Van der Waals. Então eu posso falar forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. E elas são 3, olha só. Nós temos aqui a ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? É uma ligação que acontece entre moléculas polares, ok? Porém, moléculas polares, onde nós temos o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio ligado ao hidrogênio, ok? Então, quando a gente tem uma molequinha polar e nós temos nessa molequinha flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio, nós temos uma ligação de hidrogênio. Belezinha? Olha só, dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo acontece com moléculas polares. Então basta ser uma molécula polar e você vai interagir com a outra molécula fazendo dipolo, dipolo. E por último, nós temos o dipolo induzido, que é aquela que acontece entre moléculas apolares. Moléculas apolares, ok? Ok, professor, mas você disse aí um monte de palavrinhas que eu nem sei o que é. O que é uma molequinha polar? O que é uma molequinha polar? Calma, vamos dar um passinho para trás para a gente poder entender cada uma dessas palavrinhas, beleza? Mas antes, eu queria só reforçar o tipo de ligação que nós estamos estudando aqui, guys nobre. Nós estamos estudando interações intermoleculares, são as forças intermoleculares. O que isso quer dizer? Entre moléculas. O que nós vamos estudar nessa aula são as interações entre as moléculas. Por exemplo, eu tenho aqui uma molequinha de água, ó, H2O. Tenho aqui uma outra molequinha de água. O que seria essa força intermolecular? É essa atração que vai surgir entre as molequinhas de água. Entre as molequinhas de água, que eu representei por esses risquinhos aqui. Ok? Quando eu falo dessa ligação aqui do oxigênio com o hidrogênio, isso aqui é uma ligação intramolecular, está dentro da molécula. Ela liga átomos, ok? Isso aqui é uma ligação covalente, está compartilhando o elétron. Não é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar hoje essa ligação aqui, ó.
essa interação entre as moléculas polares e apolares, ok? Agora, a pergunta que não quer se calar. Por que raios d'água surge essa força de atração entre as molequinhas? Porque as molequinhas podem se polarizar, ou seja, as molequinhas podem ter polos positivos e polos negativos. Dessa maneira, o polo negativo de uma molequinha pode atrair o polo positivo de outra molequinha, surgindo essa força entre as moléculas. E do mesmo jeito que nós temos molequinhas que são polares, que têm polos positivos e negativos, nós temos molequinhas que são apolares, que não possuem polos. Mas e aí, professor, como eu sei se uma molécula é polar e se uma molécula é apolar? Bem, daí nós precisamos analisar dois fatores que combinados vai falar isso pra gente. Vamos dar uma olhada? Aqui, as duas coisas que nós devemos analisar é a diferença de eletronegatividade entre os átomos e a geometria da molécula. Geometria da molécula é a disposição dos ligantes no espaço. Dá uma olhada só. Isso aqui é uma molequinha, é o CH4, gás metano. Olha a disposição dos ligantes no espaço. Isso é geometria molecular. Mas primeiro, gás nobre, vamos falar da eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. E na tabela periódica, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tendo aqui o átomo flúor, olha, o nosso elemento químico flúor, como elemento químico que tem a maior eletronegatividade, seguido aqui pelo oxigênio, depois pelo nitrogênio. Inclusive, nós temos até uma sequência que você já deve conhecer, que é o von Klebriski pH, ok? Essa é a fila de eletronegatividade. É um macetezinho que mostra pra gente do mais eletronegativo, o flúor, até o menos eletronegativo. Então o flúor é o mais, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, depois o cloro e assim por diante. Tranquilo? Agora, vamos ver como nós aplicamos esse conceito. Afinal, o que nós queremos é ver a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Vamos pegar aqui uma molequinha, sei lá, olha, o ácido fluorídrico, HF. Quem que é mais eletronegativo? O flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Então ele vai atrair os elétrons, a nuvem eletrônica dessa molécula, para perto dele. Nós vamos ter uma concentração de cargas negativas maior aqui no átomo de flúor, porque ele é mais eletronegativo. E eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair os elétrons. Então, se eu tenho uma maior nuvem eletrônica aqui, elétron não é negativo, quer dizer que nessa parte da molécula nós vamos ter um polo parcial negativo. Enquanto nessa outra parte da molécula aqui, como está tendo um déficit de elétrons, porque os elétrons foram todos para lá, nós vamos ter aqui um parcial positivo, uma carga parcial positiva. E pronto, formamos aqui ó, a nossa molécula polar. Ela é polar porque ela tem um polo parcial positivo e ela tem um polo parcial negativo. Combinado? Mas, professor, por que você está usando carga parcial positiva e falando de carga parcial negativa? Ora, essa carga aqui, os elétrons que estão sendo compartilhados aqui, eles continuam sendo compartilhados. Eu não mexi em nada. O elétron que está aqui continua sendo tanto do hidrogênio quanto do flúor. Por isso que eu devo usar carga parcial negativa e carga parcial positiva. Se, no caso, nós quebrássemos essa ligação, se esse ácido aqui se ionizasse, ao ionizar, ao quebrar essa ligação, como o flúor é mais eletronegativo, na quebra da ligação, ele rouba o elétron do hidrogênio. Aí sim, quebrei a ligação, eu vou formar o ânion fluoreto, tá ok?
que é o flúor menos, belezinha? Porque agora eu quebrei a ligação, é um outro processo, ionizou. Como o flúor é mais eletronegativo, ele ficou com o elétron do hidrogênio, e o hidrogênio, como perdeu esse elétron, ele vai ficar positivo, vai ser o H+. Então isso daqui, ó, são íons, tá bom? A carga é do flúor, a carga é do hidrogênio. O elétron foi para o flúor, beleza? E o hidrogênio ficou sem o elétron. Na molequinha não, nós só temos um deslocamento da nuvem eletrônica para mais próximo do átomo mais eletronegativo, formando então o que nós chamamos de carga parcial negativa e carga parcial positiva. Entendido? Mas agora, gás nobre, para a gente encerrar esse assunto, por que o flúor é o elemento mais eletronegativo? Por que logo ele? Por que não aqui o frâncio, que está do outro lado da tabela periódica? Vamos dar uma olhada? Aqui, eu vou escrever o flúor aqui e o frâncio aqui embaixo. Se a gente pegar a tabela periódica, nós vemos que o flúor está no segundo período. Quer dizer o quê? Que ele tem duas camadas eletrônicas. Aqui na sua eletrosfera tem duas camadas onde estão os elétrons. Se a gente olhar também na tabela periódica, nós vemos que o número atômico do flúor é 9. Se o número atômico é 9, quer dizer que ele tem 9 prótons no seu núcleo. Então nós temos aqui uma carga positiva, né? 9 cargas positivas, 9 prótons, beleza? Olha só o frâncio. Se a gente olhar na tabela periódica, ele está lá embaixo de tudo. Está no sétimo período. Quer dizer então que ele tem 7 camadas. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente também olhar na tabela periódica, nós vamos ver que o número atômico do frâncio é 87. Quer dizer que ele tem 87 prótons aqui no seu núcleo. 87 cargas positivas. Agora, gás nobre, pensa aqui comigo. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair os elétrons para perto de si. Quem que você acha que está atraindo esses elétrons? Pô, a carga positiva do núcleo. Isso, quando nós temos aqui o flúor. Pera aí, ó. Eu tenho aqui o flúor. E o flúor vai compartilhar aqui um elétron com o hidrogênio, tá? Quem vai atrair essa nuvem eletrônica para perto do flúor são os 9 prótons que estão aqui no núcleo do flúor. E o flúor é um átomo pequenininho. Ou seja, esses 9 prótons têm uma grande influência sobre a nuvem eletrônica da molécula. Porque o flúor é pequenininho. Enquanto o frâncio, olha o tamanho do frâncio. Nós sabemos que as ligações ocorrem na camada de valência, ou seja, na última camada. Então, ele, ao fazer uma ligação aqui, nessa última camada, mesmo tendo 87 prótons no núcleo, não é suficiente, porque a eletrosfera ela é muito maior do que o núcleo. Lembra da comparação? Se você pegar uma bola de futebol e pôr no centro do Maracanã, a bola de futebol é o núcleo. E o Maracanã inteirinho são as eletrosferas. A eletrosfera, olha que loucura, velho. Olha o tamanho da eletrosfera se comparado com o núcleo. Dessa maneira, mesmo tendo muito próton aqui no núcleo, a interferência, a capacidade que esses prótons têm de atrair os elétrons de uma ligação, de outro átomo, de polarizar, é muito baixa. Por isso que nós temos aqui o frâncio, ó, como átomo menos eletronegativo. Belezinha? É por isso que a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima, porque à medida que eu vou diminuindo o número de camadas, na verdade, quanto mais para cima, menos camadas. À medida que eu vou diminuindo o número de camadas, menorzinho o átomo é, mais fácil é dos prótons que estão no núcleo atrair os elétrons. Exercer aí a sua eletronegatividade. Olha que maravilha, gás nobre. Agora, beleza, nós falamos aqui, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. E se a gente comparasse então o flúor com o oxigênio? Pera aí, vamos lá, olha. O oxigênio está aqui. O oxigênio também está no segundo período, também tem
duas camadas, belezinha? Se a gente olhar o número atômico do oxigênio é 8, né? Então se ele tem 8 de número atômico, ele tem 8 prótons. Tem 8 prótons. 8 prótons aqui no núcleo. Beleza, olha só, ele tem as duas camadas, só que aqui ele tem um próton a menos. Então ele é menos eletronegativo que o flúor, porque aqui a gente tem 9 prótons puxando os elétrons, e aqui nós só temos 8. E aí vem pro nitrogênio, segue. O nitrogênio só tem 7. Olha que loucura, gás nobre. Olha que viagem quando a gente entende o bagulho, você entendeu. Você não decorou o von Klebriski pH. Você entendeu o que é eletronegatividade. Olha a diferença disso, gás nobre. Eu tô tão emocionado, gás nobre, que eu quero até parar um minuto aqui a nossa aula e te perguntar o que você está sentindo agora. Tipo, não é uma sensação muito foda de você saber o porquê das coisas, de realmente entender? Eu poderia ter parado lá atrás, lá no von Klebriski pH, socado isso goela abaixo em você e seria mais uma forma para você decorar. Os alunos da nossa plataforma, no começo, às vezes até se assustam com a quantidade de conteúdo. Mas uma vez que eles entendem o porquê as coisas são como são, quando de fato compreendem a química, eles ficam loucos e não querem parar mais, porque sabem que aprender de verdade dá uma vantagem enorme a todos eles, né? Na hora da prova, na hora do vestibular e para a vida. Porque quando a gente aprende é mais fácil a gente fazer associação, é mais fácil buscar solução para os problemas, pensar fora da caixinha. É aquele famoso assim, ó, se eu soubesse que era assim, né? Quando a gente vai fazer um exercício. Você tá lá tentando fazer o exercício e você não consegue. Aí seu professor vai lá no quadro e resolve. Aí você fez, se eu soubesse que era assim, eu teria feito. Mas aí é que tá. O grande tchan do negócio é saber que é assim que se faz. E desculpa, mas se você ficar só na decoreba, você não vai ter essa habilidade. Né? Essa aula, por exemplo, eu poderia ter feito ela 20 minutos menor, só enfiando goela abaixo todos os conceitos. Né? Vai lá, decora e se vira. Mas não é assim que nós preparamos vocês, alunos da nossa plataforma. E cá entre nós, não tem graça nenhuma fazer diferente quando comparado à emoção que a gente sente ao entender o porquê as coisas são como elas são. Por isso sim, nossos cursos te preparam do começo ao fim, do mais básico ao mais complexo, de maneira completa. E é uma puta jornada. E eu prefiro fazer uma aula um pouco maior e explicar o porquê das coisas do que vomitar o conteúdo em vocês. Eu sou apaixonado por química. E eu sou porque eu tive professores que me ensinaram a ver as coisas dessas maneiras e tudo começou a fazer sentido. E cara, isso é seu agora. Você aprendeu. Ninguém vai tirar esse conhecimento de você. Por isso eu digo que os nossos alunos são fodas e estão preparados para qualquer prova. Beleza? Mas, desculpa, eu fico emocionado com essas coisas porque eu acredito que é assim que elas deveriam ser. E a gente tem que concordar que não é o que acontece por aí. Né? O que acontece é isso. Soca a goela abaixo, decora isso daí e se vira. Né? E isso é muito triste porque a química é muito lindo. Quando a gente entende, faz muito sentido. Beleza? Então, vamos voltar para a aula. Olha só, gás nobre. Aqui, gás nobre, vamos recapitular. Nós falamos que para saber se uma molequinha é polar ou apolar, nós temos que dar uma olhada na eletronegatividade, que nós acabamos de falar, e dar uma olhadinha também na questão da geometria da molécula. Vamos falar disso agora. Eu tenho essas duas molequinhas aqui no quadro. Eu tenho a molequinha de água, H2O, e nós temos aqui o CO2, o gás carbônico. E deixei aqui em cima pra gente a fila de eletronegatividade. Vamos fazer igual a gente fez com aquela molequinha lá do ácido fluorídrico. Vamos ver quem que é mais eletronegativo, quem que puxa para que lado. Olha só, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, vai atrair os elétrons aqui para perto dele. Desse hidrogênio nessa ligação. Eu tenho que analisar para todas as ligações. Olha só, agora eu vou ver, o oxigênio vai atrair os elétrons dessa outra ligação aqui para perto dele. Olha só aqui o gás carbônico. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, ele vai atrair os elétrons dessa ligação aqui para perto dele e
esse oxigênio vai fazer a mesma coisa. Também vai atrair os elétrons dessa ligação aqui para perto dele, ok? E agora, e se eu te contar que essa molequinha aqui, ela é polar e essa daqui é apolar? Vai fazer sentido para você, gás nobre? A princípio, não faz muito sentido. Pelo jeito que a gente está colocando aqui, parece que as duas são polares. Mas por quê? Porque a geometria tem que ser considerada, a geometria da molequinha. Olha só, a água aqui, eu desenhei ela de forma linear. Porém, a geometria da água não é linear. A água tem geometria angular. Olha só, porque esses pares de elétrons livres aqui, eles causam uma repulsão e a molequinha fica assim, os ligantes, olha, formando então aqui uma geometria que nós chamamos de angular. Já no gás carbônico, olha só, o carboninho aqui não tem nenhum par de elétron disponível. Então, nós não temos nenhum elétron livre, então essa geometria é sim linear. Isso aqui está corretíssimo, beleza? Só que olha só, o que está acontecendo? Então, por que a água é polar e por que o CO2 é apolar, sendo que os dois têm ligações polares? Não é verdade? Ó, se a gente analisar só essa ligação aqui, é uma ligação polar. Olha só, o oxigênio está puxando. Essa ligação é polar. Se a gente analisar só essa ligaçãozinha aqui, também é uma ligação polar. A mesma coisa aqui, ó. Também é uma ligação polar, também é uma ligação polar. Só que nós temos que ver no total, o somatório de todas essas polaridades na molécula. Por isso que a geometria é importante. Como o CO2 tem geometria linear e nós temos um oxigênio puxando para a direita e um outro oxigênio puxando para a esquerda, essas forças vão se anular. A resultante dessas forças é igual a zero. Quando a resultante dessas forças é igual a zero, quando elas se anulam, nós temos que uma molequinha é apolar. Nós não vamos ter concentração de carga em nenhum polo da molécula, ok? Molequinha apolar. Agora, olha a água, como ela é angular. Olha, nós temos puxando aqui para cima, o oxigênio, essa ligação é polar, ele puxa os elétrons aqui para cima, esse oxigênio puxa os elétrons aqui para cima e nós conseguimos fazer uma resultante. Olha só, deixa eu apagar aqui. Se a gente prolongar lá a aula de lista de vetores, olha só, prolongar aqui esses vetores, nós temos uma resultante aqui para cima. E essa resultante é diferente de zero. Quando a resultante é diferente de zero, quer dizer que a nossa molequinha é polar. Ou seja, nós temos dois polos parciais negativos aqui no oxigênio, porque ele é o mais eletronegativo, né? E como ele está puxando tanto desse hidrogênio quanto desse, ele fica com -2, tá? Enquanto aqui nós temos um polo parcial positivo e aqui outro polo parcial positivo também. Por isso que é extremamente importante a gente saber a geometria da molécula. E aí nós temos que combinar os dois, tanto a eletronegatividade quanto a geometria, para a gente falar se uma molequinha é polar ou apolar. Se a gente não souber, corre o risco da gente escrever errado, igual a gente escreveu a água ali aquela hora, aí pronto, a gente mata o planeta inteiro se a gente escreve a água daquele jeito lá. Porque a água deixa de ser polar, vira polar, aí nós estamos lascados, tá? Então olha só, água polar, geometria angular. CO2 apolar, geometria linear, tá bom? E você tem que analisar molequinha por molequinha, ok? Nós vamos fazer mais alguns exemplos aqui, mas antes, esse assunto, geometria molecular, ele é extenso e ele precisa de um pré-requisito que são para você escrever a estrutura das moléculas. E eu deixei 2 aulas para vocês, tá? Então, nesse arquivo que você vai fazer download aqui embaixo, que tem as questões, que tem o seu cupom de desconto, você vai encontrar também o quê? Uma aula de geometria molecular e uma aula de como escrever a estrutura das moléculas
para você voltar nesse assunto porque é um pré-requisito importante. Beleza? Aqui, gás nobre, vamos colocar em prática tudo que nós estudamos até agora. Eu coloquei aqui essas 3 molequinhas, vamos ver a questão da eletronegatividade e também da geometria molecular. Olha só, a molequinha de água nós já estamos carecas de falar aqui hoje, né? Ela é angular, nós temos esse oxigênio aqui, correto? Ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Já vou aproveitar e deixar escrito aqui o nosso von Klebriski, pH, que é o nosso guia, né? Então, ó, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons dessa ligação. Aqui também nós teremos um polo parcial negativo aqui em cima e um polo parcial positivo aqui embaixo. Gás nobre, pronto. É uma molécula que nós já sabemos que ela é uma molécula polar. E se fosse para a gente classificar essa molécula agora, de acordo com o tipo de interação intermolecular que ela faz? Vamos relembrar, olha só, ligação de hidrogênio. Quando acontece a ligação de hidrogênio? Quando nós temos uma molécula polar, correto? E nessa molécula polar, nós temos o flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio. Então, se a molequinha for polar e tiver o FON ligado ao hidrogênio, ela vai fazer ligação de hidrogênio. Nós temos aqui o nosso dipolo ou dipolo permanente, né? Que é quando nós temos uma molequinha polar, né? Vamos dizer assim, uma polar comum, que não tem essa exceção aqui, beleza? E o nosso dipolo induzido ou forças de London, que quando as moléculas são apolares, ela vai se manifestar, ok? Então aqui, a nossa molequinha de água, como ela vai interagir com outra molequinha de água? Olha só, vou pegar outra molequinha de água aqui. Olha, pera aí, na molequinha de água eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio. Olha só, FON ligado ao H, olha o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então essa molécula é polar, mas ela é tão polar, mas tão polar, que a gente dá um nome especial para o tipo de ligação que ela faz entre a outra molécula, que é a ligação de hidrogênio. Porque aqui eu tenho a maior diferença de eletronegatividade. Olha, são os elementos mais eletronegativos ligado ao elemento menos eletronegativo dessa sequência. Ou seja, como a diferença de eletronegatividade é grande, quer dizer que esse polo aqui, ó, esse polo negativo é um polo grandão e esse polo positivo é um polo grandão. Ou seja, a intensidade dessa força, a intensidade da força entre essas molequinhas é muito alta. Por isso nós classificamos como ligação de hidrogênio. Olha só, ligação de hidrogênio é a nossa molequinha de água. Vamos lá, vamos para o segundo. Ácido clorídrico, HCl. Olha só, o HCl, olha, só tem 2 átomos, só pode ser linear, certo? Só pode ser linear. Só tem 2 átomos. O cloro é o elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o cloro vai puxar, né, os elétrons para perto dele, tendo um polo parcial negativo aqui, ficando um polo parcial positivo aqui nesse hidrogênio. Como que o ácido clorídrico se liga a outra molequinha de ácido clorídrico? Olha só, eu tenho aqui, ó, como que elas vão interagir? Pô, olha, eu tenho polos e esses polos vai gerar uma força de atração entre essas moléculas. E essa força intermolecular entre as molequinhas do ácido clorídrico, nós vamos chamar de quê? De dipolo-dipolo ou ainda dipolo permanente, certo? Porque é uma molécula polar, mas é uma molécula polar que não tem nenhum desses aqui ligado ao hidrogênio. Então nós classificamos só como dipolo-dipolo. Beleza? Agora, por último, vamos ver, é ali, né? Por último, CH4. Olha só, o gás metano. Pô, gás nobre, o gás metano, eu mostrei para vocês ali um modelinho, certo? Olha,
O gás metano, ele ocupa essa geometria no espaço. É a geometria tetraédrica. Olha só que legal. Olha no espaço. Vou chegar aqui mais pertinho. Olha, todos os ligantes aqui são iguais. Então nós temos o carbono ligado a 4 hidrogênios. Beleza? Quem que é mais eletronegativo? O carbono. Então o carbono vai atrair o elétron dessa ligação, vai atrair o elétron dessa ligação, dessa e dessa. Só que essas forças, elas vão todas se anular. Lembra? Quando essas forças se anulam, a resultante é igual a zero, a molequinha é apolar. A molequinha é apolar. Então, toda vez que eu tiver 4 ligantes e os 4 ligantes forem idênticos, a molequinha vai ser apolar, porque essas forças vão se anular. Então, ó, apolar, nós não vamos ter nenhuma formação de polo aqui nessa molécula. Nós temos aqui, então, ó, que essa molécula vai interagir com outra molécula de CH4, o gás metano vai interagir com outra molequinha de gás metano, fazendo essa força intermolecular aqui, ó, que nós chamamos de dipolo induzido ou forças de London. Beleza? Então, olha só, analisando a eletronegatividade, a geometria molecular, nós descobrimos se a molécula era polar, ok? Nós vimos que tipo de polaridade ela tem, se é o FON ligado ao H ou se ela é só polar, e classificamos de acordo as interações intermoleculares. Beleza? Vamos lá, gás nobre. É agora que o negócio vai ficar bonito. É agora que nós vamos entender qual que é o impacto que tem as forças intermoleculares na nossa vida. Por que importa uma molequinha ser apolar ou apolar? Por que importa a geometria de uma molécula? Vamos falar disso agora? Gás nobre, você concorda comigo que se eu tenho uma força entre as moléculas muito intensa, é mais fácil das moléculas ficarem mais pertinhas umas das outras? E você concorda comigo, se eu tenho uma força entre as moléculas que é mais fraca, é mais fácil essas moléculas ficarem mais distantes umas das outras? E gás nobre, quando a gente fala de distância entre as moléculas, distância entre as partículas, nós estamos falando do quê? Isso, nós estamos falando de diferentes estados físicos. Quando você fala do estado sólido, olha, o material rígido, por quê? Porque as molequinhas estão bem pertinhas umas das outras. Quando a gente fala de estado líquido, olha a mobilidade do líquido. Uma molequinha começa a escorrer em cima da outra, se movimentar. É por isso que o líquido derrama, porque tem uma mobilidade maior. É porque as molequinhas estão um pouquinho mais afastadas. E quando a gente fala do estado gasoso, então, que as molequinhas estão bem afastadas umas das outras. Caraca, é a distância entre as partículas, é a distância entre as moléculas que vai ditar o estado físico? Sim. Então você concorda comigo que se eu tiver uma força intermolecular muito forte, é mais fácil uma molequinha estar no estado sólido ou no estado líquido do que no estado gasoso, por exemplo? Sim. Então olha que loucura, gás nobre. Vem aqui comigo. Nós classificamos as nossas 3 molequinhas aqui, ó. Nós falamos que a nossa molequinha de água faz ligação de hidrogênio. Nós falamos que o ácido clorídrico faz dipolo-dipolo. E nós falamos que o metano faz o quê? Dipolo induzido. Agora, sabe o que está de trás desses post-its aqui? O ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias. O ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso, esse é o ponto de ebulição. Olha só, qual que é o ponto de ebulição da água? 100. Por que é 100? Porque entre as molequinhas de água há uma intensa força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio. E agora, se você fosse chutar o HCl, você acha que seria mais ou menos? Menos,
Porque a força intermolecular entre as molequinhas do HCl, ela é mais fraquinha, ela é a dipolo-dipolo. Olha só, olha o ponto de ebulição, menos 85, gás nobre. Pô, a gente saiu de um ponto de ebulição de 100 graus Celsius para uma molequinha que fazia ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular mais forte de todas. Nós viemos aqui para a segunda interação mais forte, que é dipolo-dipolo, e olha a queda que a gente teve aqui, ó, no ponto de ebulição. E dá uma olhada aqui, ó, no metano, que é apolar, que faz a força mais fraquinha de todas, que é a dipolo induzido, ou forças de London. Olha o ponto de ebulição do gás metano, menos 161,5 graus Celsius. Gás nobre, então, as forças intermoleculares está diretamente ligado à capacidade que a gente tem de prever o ponto de ebulição das substâncias. É por isso que a água está no estado líquido, na temperatura ambiente. Justamente porque entre as molequinhas de água, a gente consegue fazer ligação de hidrogênio, que é a ligação intermolecular mais forte que tem dessas três. Por isso que eu falei aquela hora, se você escrever a molequinha de água desse jeito aqui, você matou o planeta inteiro. Por quê? Molequinha de água, se você escrever ela linear, você está dizendo que ela é o quê? Apolar. Se a molequinha de água for linear, olha só, esse oxigênio puxa para cá, esse puxa para cá, essas forças se anulam, resultante igual a zero, molequinha é o quê? Apolar. Imagina se a molequinha de água fosse apolar. O ponto de ebulição dela ia ser aqui, ó, menos 100 e bolinha. Isso quer dizer que na temperatura ambiente, o seu corpo que tem, sei lá, 80% de água, no estado líquido, ia estar o quê? Vaporizado. Você ia ser uma bolha de gás, né? Então olha que loucura. Olha que loucura. O sentido que faz quando a gente analisa, né, as forças intermoleculares e a nossa capacidade de prever os pontos de ebulição das substâncias. Belezinha, gás nobre? Belezinha? E quanto mais intensa é essa interação entre as moléculas, quanto mais forte é essa força, mais energia eu preciso fornecer. Por isso que o ponto de ebulição da água é 100, porque essa ligação é tão forte que eu tenho que fornecer muita energia para separar as moléculas. Lembra? No estado líquido, as moléculas estão mais próximas umas das outras. No sólido, está todo mundo pertinho. E no gasoso está distante. Então, quando eu estou passando do líquido para o gasoso, eu estou afastando as moléculas, ou seja, eu estou quebrando as ligações intermoleculares. E aí, se eu tenho uma ligação intermolecular que é fortona, eu vou precisar de muita energia para separar. Por isso que o ponto de ebulição da água é 100. Sacou? Viu como tudo faz sentido, como tudo se conecta? É muito louco. Beleza? Então vem comigo, vamos escrever essas forças aqui agora na ordem decrescente, da força mais forte para mais fraca. Olha só. Então nós temos isso aqui. Ó, ligação de hidrogênio é a interação intermolecular mais intensa entre elas, ok? Depois nós temos a dipolo-dipolo e depois nós temos a dipolo induzido. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a olhar para as substâncias e tentar dizer quais delas têm o maior e o menor ponto de ebulição. Vamos fazer mais um? Aqui, gás nobre, vamos lá. Nós temos aqui o ácido fluorídrico, HF, nós temos o ácido clorídrico, nós temos o ácido bromídrico, nós temos o gás flúor e aqui nós temos o cloreto de sódio. Vamos analisar toda essa galera aí para a gente ver o que está acontecendo? HF. HF é o ácido fluorídrico. Olha só, nós temos o flúor ligado ao hidrogênio. Então nós temos um caso de ligação de hidrogênio, porque nós temos o flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio. Quer dizer, então, como essa diferença de eletronegatividade é tão grande, os polos formados aqui são polos grandes.
e a ligação entre molequinhas de ácido fluorídrico vai ser bem intensa, beleza? Vamos dar uma olhada agora no HCl, HCl ácido clorídrico, né? Que, ó, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então nós temos aqui um polo parcial negativo no cloro, porque ele puxa esse elétron, um polo parcial positivo aqui no hidrogênio, porém não é uma ligação tão forte assim quanto a ligação de hidrogênio, porque a gente não tem o FON aqui nessa molécula. Belezinha? Então é dipolo, dipolo. Depois nós temos o HBr, o ácido bromídrico. Olha só, o ácido bromídrico, bromo, tá aqui, ó. Ele é mais eletronegativo que o hidrogênio e ele vai ter então aqui uma carga parcial negativa, porque ele vai puxar os elétrons. O hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva e nós temos de novo mais um caso de dipolo-dipolo. Por último aqui nós temos o flúor. O flúor é o F2, né? Nós temos um átomo de flúor ligado a outro flúor. Quem puxa mais, o flúor ou o flúor? Pô, guys, não, é o flúor puxando do flúor, não vai para lugar nenhum. Não vai haver uma formação de polos aqui. Não vai polarizar essa molécula, porque as forças vão se anular. Os dois átomos são iguais. Então aqui nós temos uma molequinha que é apolar e o tipo de ligação que ela vai fazer é o dipolo induzido. Beleza? Vamos deixar aqui o cloreto de sódio para depois. Agora, o que a gente vai fazer? Organizar essas molequinhas em ordem crescente de ponto de ebulição, ok? Ordem crescente de ponto de ebulição. Vem comigo. Ordem crescente é do menor para o maior, ou seja, vamos colocar primeiro aquele que tem o menor ponto de ebulição de todos. Quem que você acha, guys, de todos esses aqui, que vai ter o menor ponto de ebulição? Qual que é o mais facinho de separar as moléculas? Qual que vai precisar de menos energia para separar as moléculas? Pô, o gás flúor. Olha o nome, gás flúor, já é um gás na temperatura ambiente. Por que que é um gás? Porque a interação entre as moléculas é muito fraca. Então as molequinhas vão ficar o quê? Bem distantes umas das outras. Então, dessa galera aqui, ó, sem olhar, eu já vou colocar que quem tem o menor de todos é o gás flúor. Então, o gás flúor tá aqui, ó, é o menor. Beleza? E depois do flúor, quem vem agora? Então, a menor força é a dipolo induzido. Depois a gente vai para o dipolo-dipolo. Quais são as molequinhas que estão fazendo dipolo-dipolo? Olha, o HCl faz dipolo-dipolo e o HBr também faz dipolo-dipolo. Pera aí, guys nobre. Agora nós temos duas molequinhas fazendo dipolo-dipolo. Até então, a gente tem comparado forças diferentes. Uma molequinha era dipolo induzido, a outra era dipolo-dipolo e a outra a ligação de hidrogênio. As três forças eram diferentes. Agora nós temos duas molequinhas que têm o mesmo tipo de força. Quando isso acontece, como eu sei quem vai ter o maior ou menor ponto de ebulição? Como eu desempato isso? Bom, guys nobre, para desempatar, a gente tem que olhar para a massa molar da substância. Por quê? Porque se um átomo tem uma maior massa molar, quer dizer que esse átomo é maior. Quer dizer que ele tem mais nêutrons e que ele tem mais prótons. E se ele tem mais prótons, ele tem mais também o quê? Mais elétrons. Quer dizer que a eletrosfera dele vai ser maiorzona. E se a eletrosfera dele é maiorzona, ela é mais fácil de se polarizar. É uma molécula que se polariza mais facilmente. Então, para a gente desempatar, quando dá a mesma força, nós temos que olhar para a massa molar. E se a gente olhar a massa molar do HBr, do ácido bromídrico, é 81, deixa eu virar aqui, 81 gramas por mol. E se eu olhar a massa molar do HCl, é 36,5 gramas por mol. Então, desses dois, qual vai ser o segundo aqui na nossa fila que tem menor? Pô, deu empate da força, o que que desempata?
a massa. Então, a menor massa terá um menor ponto de ebulição, ok? Então, olha só. Então, primeiro nós temos o gás flúor, depois nós temos o HCl e depois nós temos o HBr. O HBr tem um ponto de ebulição maior do que o HCl porque ele tem uma maior massa. Combinado? Agora, olha aqui o ácido fluorídrico. Nós vimos que ele faz ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio é a mais intensa. Então, quer dizer que ele vai ter o quê? O maior ponto de ebulição dessas molequinhas. Ó, vou colocar aqui, ó, o HF é o que tem o maior ponto de ebulição de todos. Porque aqui ele é o único que faz ligação de hidrogênio, que é a força intermolecular mais intensa, ok? Agora, vamos tirar aqui os post-its para a gente ver qual que é o ponto de ebulição de cada uma delas? Olha, o ponto de ebulição do ácido fluorídrico é 20 graus Celsius, ou seja, é a temperatura que ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Do HCl, menos 85, olha o tanto que já caiu daqui para cá, gás nobre. Só porque mudou o tipo de força intermolecular, olha o tanto que já caiu o ponto de ebulição. Já foi para menos 85. Agora, olha lá, o momento que está todo mundo esperando. Ó, HBr, olha, deu empate na força, mas como a massa é maior, ele vai ter um maior ponto de ebulição. É maior, né? Número negativo, menos 67, é maior do que menos 85. Certo, gás nobre? Então tem o maior ponto de ebulição, tá? Porque são números negativos, ó. Ok? E por último, a nossa molécula mais fraquinha de todas ali, que tem um dipolo induzido. Olha o ponto de ebulição, menos 188. Olha que loucura, gás nobre. Olha o impacto novamente das forças intermoleculares para a gente prever o ponto de ebulição e o estado físico das substâncias. Belezinha, gás nobre? Tranquilo? Agora, eu deixei aqui de propósito, por último, esse carinha aqui, ó, NaCl, cloreto de sódio. Gás nobre, quando nós falamos de forças intermoleculares, nós estamos falando de moléculas. Quando nós estamos falando de moléculas, nós estamos falando de ligação covalente. Nós estamos falando de molequinhas que compartilham elétrons, ok? Então isso daqui, ó, são para compostos covalentes, compostos que compartilham elétrons. E o que o NaCl é? Ele é um composto covalente? O NaCl é um composto iônico. O que nós temos aqui são cargas interagindo. No composto iônico, nós temos o Na+, né? Nós temos o íon sódio interagindo com o íon cloreto. Olha só, no composto iônico, o sódio é positivo. No composto iônico, o cloro é negativo. Não é igual aqui não, que é só de aparência, é parcial. Não, aqui só a nuvem está deslocada. Lembra que a gente falou que para o elétron C a gente tem que quebrar a ligação? Aqui não, aqui o elétron é do cloro, por isso que ele é negativo. Aqui o sódio perdeu o elétron, por isso que é positivo. Aqui as cargas existem de fato. E quando nós temos uma interação entre cargas tão intensa, porque aqui existem as cargas, o ponto de ebulição, o ponto de fusão serve para os dois, tá? A gente está falando de ponto de ebulição, mas serve para os dois, tá bom? Vai ser muito grande, porque aqui as cargas estão presentes nos átomos. Então olha o ponto de fusão, ó, de passar do sólido para o líquido, ponto de fusão, tá? Não é nem o de ebulição, que é maior ainda. Olha o ponto de fusão do sal de cozinha, do cloreto de sódio, só porque ele é um composto iônico. Só porque ele tem as cargas 800 graus. Então, quando a gente fala de composto iônico, os compostos iônicos
são muito mais fortes do que uma ligação de hidrogênio, do que um dipolo-dipolo, do que um dipolo induzido, tá? Porque aqui a carga, o elétron é do cloro, o cloro é negativo, aqui o sódio é positivo, e essas interações são muito intensas. Por isso que para fundir, né, nem para fazer ebulição, olha o tamanho desse ponto de fusão. Pirou? Pirou? Então cuidado, hein? Compostos iônicos, tá? Compostos iônicos e aqui compostos covalentes. Compostos iônicos têm ponto de ebulição muito mais forte, muito maior, né? Muito mais forte não. Tem pontos de ebulição e de fusão muito maiores do que os compostos covalentes, por conta da intensidade dessas ligações. Então, vamos continuar a nossa análise, só que agora, gás nobre, nós vamos fazer toda essa análise que nós fizemos até agora para os compostos orgânicos. Isso mesmo. Olha só, eu já deixei aqui de lado alguns. Nós temos o butano, nós temos a propanona, nós temos o propan-1-ol e nós temos o ácido etanóico. Vamos ver qual deles terá um menor ponto de ebulição e qual deles terá o maior ponto de ebulição? Vem comigo! Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é classificar as moléculas, os compostos, em polar e apolar. Quais dessas molequinhas são polares? Quais dessas molequinhas são apolares? Pô, a gente está aqui na química orgânica, né? E a gente está com esses nomão aqui, esquisito no quadro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar as cadeias. Depois a gente vai achar alguns jeito mais fácil da gente fazer isso só batendo o olho. Beleza? Vem comigo. Olha, butano. But é 4, lembra? O prefixo é a quantidade de carbonos que tem na cadeia. Então, met, et, prop, but, pent, hexa, hepta, oc, num, dec, num... Aí você vai repetindo até baixar. Num, dec. Entendeu? Vamos todo mundo junto, hein? Ó, um carbono met, 2 carbonos et. Então, ó, met, et, prop, 3. Met, et, prop, but, pent. Met, et, prop, but, pent. Hexa, hepta, oc, num, dec. Num, vai baixando. Num, dec. Entendeu? Então vamos lá, ó. Primeiro eu tenho o butano. Butano são 4. But. 1, 2, 3, 4. An é o tipo de ligação entre os carbonos. Então aqui esse infixo vai falar pra gente se esse carbono está fazendo ligação simples, dupla ou tripla. Se for simples, é an. Se for dupla, é en. Se for tripla, é in. Então eu tenho aqui, ó, an, então só simples ligação. E a terminação O é de hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos que só tem carbono e hidrogênio. Então o que a gente vai fazer aqui? Completar essa cadeia com hidrogênio. Todo carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Esse carbono já fez uma ligação, precisa de mais 3, então vou colocar aqui, ó, 3 hidrogênios. Aqui precisa de mais 2, porque ele está fazendo 2, aqui de mais 2 e aqui de 3. Pronto, esse é o butano. Belezinha? Gás nobre, todo hidrocarboneto é apolar, ok? Todo hidrocarboneto é apolar. Toda molequinha que só tiver carbono e hidrogênio vai ser apolar, porque as forças vão se anular nessa cadeia, ok? Então vamos lá, todo hidrocarboneto é apolar. Então já vou classificar essa molequinha aqui como apolar. E se ela é apolar, qual tipo de interação intermolecular que vai existir entre as molequinhas do butano? Dipolo induzido. Então vou colocar aqui dipolo induzido, ok? Próximo, propanona. Prop, met, et, prop, 3 carbonos. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. An, propan, an, simples ligação. Ona é da função cetona. Cetona é a nossa carbonila, é o C dupla O. C dupla O entre carbonos. Então, se é C dupla O entre carbonos, só pode ser aqui, ó.
entre os carbonos. Ok? O carbono faz 4 ligações, nós temos que completar com o hidrogênio. Eu tenho uma ligação aqui, eu preciso de 3 hidrogênios. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, então não precisa de hidrogênio no carbono do meio. E nesse da ponta, outros 3. Beleza? Então essa é a propanona. Olha só, gás nobre, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio ou o carbono? Olha, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então nós temos um polo parcial negativo aqui em cima dessa molécula e um polo parcial positivo aqui embaixo. É uma molequinha que é o quê? É uma molequinha polar. Então qual tipo de ligação que ela faz? Vai fazer uma ligação de polo de polo. Então uma propanona vai interagir com outra molequinha de propanona, fazendo interação de polo de polo. Ok? Próximo. Propan-1-ol. Vamos lá. Propan-1-ol. Prop são 3. 1, 2, 3. An, simples ligação. Ok? 1-ol quer dizer que no carbono 1 nós temos um ol. Ol é da função álcool, né? Quando a gente tem aqui, ó, a hidroxila ligada num carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que só faz simples ligação. Então nós temos a hidroxila no carbono 1. Esse pode ser o carbono 1, esse pode ser o carbono 1, tanto faz. Eu começo a contar dela. Então aqui, ó, vou colocar aqui, beleza? Agora completamos com o hidrogênio, porque o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Então, ó, já fez 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então precisa de 3 hidrogênios. Olha só, gás nobre, nesse álcool, né, que termina em ol, propanol, que tem a hidroxila. Olha a hidroxila. A hidroxila é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, nessa cadeia, nós temos, olha só, o que era a ligação de hidrogênio? Não era o FON ligado ao hidrogênio? Ó, nós temos o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, essa cadeia aqui, essa hidroxila, vai ser capaz de fazer o quê? Vai ser capaz de fazer uma ligação de hidrogênio. Então, é uma molequinha que também é polar. E ela não é qualquer polar, não. Ela é aquela polar tão foda que faz o quê? Ligação de hidrogênio. Maravilha? Agora vamos lá. O último, ácido etanóico. Ácido etanóico. Et, met, et. Et são 2. Então, vou colocar aqui 1, 2. 2 carbonos. An, simples ligação. Oico, né? É da função ácido carboxílico. Nós temos uma carboxila, que é o C-O-O-H. Gás nobre, reconhecer esses grupos funcionais também cai todo ano no Enem. Você bateu o olho e fala, pô, isso aqui é um ácido carboxílico. Pô, isso aqui é uma cetona. Pô, isso aqui é um álcool. Então, tem que saber isso daqui, beleza? Vamos lá. Então, ó, nós temos a carboxila, né? Tá aqui. Então, C-O-O-H. Esse carbono agora nós temos que completar o restante com os hidrogênios. Já fez uma ligação, faltam 3 aqui. Olha só que loucura está acontecendo no ácido carboxílico. Ele também tem, olha, uma hidroxila. Então, essa hidroxila também vai ser capaz de fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Também vai ser capaz de fazer ligação de hidrogênio, porque nós temos o nosso amigo o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, essa é uma molequinha que também é polar, ok? Que também é polar e que vai fazer ligação de hidrogênio, ok? Agora, vamos lá, vamos colocar em ordem crescente, ou seja, daquele que tem o menor ponto de ebulição para aquele que vai ter o maior ponto de ebulição. Quem tem o menor ponto de ebulição? Aquela que tem a força intermolecular mais fraca. Quem tem a força intermolecular mais fraca? Dipolo induzido, ou seja, as molequinhas apolares. Quem que é apolar? O butano. Então, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, butano é o gás butano. É o gás do botijão de cozinha.
Então já é gás na temperatura ambiente, só porque o quê? As ligações são fracas. Então olha só, butano é o primeiro, vou colocar aqui, ó, o primeiro, butano, né? É o menor. Depois nós temos quem? Depois nós temos a segunda força, que é quem faz dipolo, que é quando a gente tem o quê? Uma molequinha polar, né? E qual que é a nossa molequinha polar dipolo? É a propanona. A propanona que em solução faz a acetona, isso mesmo, que as meninas usam para tirar o esmalte. Olha, é líquido, não é? Mas em compensação você sente o cheiro muito forte, porque ela evapora com facilidade. Então tem um ponto de ebulição aí um pouquinho mais baixo, né? Mas já está no estado líquido. Então olha só, propanona, ok? E agora nós temos quem? Nós temos o propanol e o ácido etanóico. Olha só, os dois são moléculas polares e os dois fazem ligação de hidrogênio. Deu empate na força. O que eu falei para vocês, guys nobre? Que quando dá empate na força, a gente desempata na massa. Só que aqui não vai acontecer isso. Tá? Aqui nós vamos usar um outro critério para desempatar, ok? Quando a gente está falando aqui de ligação de hidrogênio, a gente tem que ver quantas ligações de hidrogênio uma molequinha é capaz de fazer, ok? E o ácido etanóico consegue fazer 2 ligações de hidrogênio, enquanto o álcool aqui, o propanol, propanol, só consegue fazer 1 ligação de hidrogênio. Dá uma olhada nisso daqui. Quando nós temos o álcool, o oxigênio interage com o hidrogênio da outra molequinha de álcool. Quando nós temos aqui o ácido, olha, nós temos o oxigênio que interage com esse hidrogênio e nós temos esse hidrogênio que interage com o oxigênio da outra molequinha. Então, por ter esse grupo C-OH, o oxigênio consegue interagir com a hidroxila da outra e a hidroxila consegue interagir com o oxigênio da outra. Então, isso faz com que os ácidos carboxílicos tenham um maior ponto de ebulição, ok? E aqui o critério é porque ele faz mais ligações de hidrogênio do que o álcool. A mesma coisa serve para a gente analisar a água, olha só, com o ácido fluorídrico. Tanto a água quanto o ácido fluorídrico, eles fazem ligação de hidrogênio. Ó, nós temos o FON. Porém, a água, ela faz mais de uma ligação de hidrogênio, enquanto o ácido fluorídrico só faz uma ligação de hidrogênio. Como a água faz mais ligações de hidrogênio, por isso que a água tem um maior ponto de ebulição do que o ácido fluorídrico. É pela quantidade de ligações de hidrogênio que ela é capaz de fazer. Tanto é que a massa da água é 18 gramas por mol, a massa molar. E o do flúor é aproximadamente 19 mais 1 é 20 gramas por mol, a massa molar. Só que aqui o critério de desempate está na quantidade de ligações de hidrogênio que eles conseguem fazer. E aí o ponto de ebulição da água é 100, como nós já vimos, e o ponto de ebulição do ácido fluorídrico é 20. Olha, você vê a diferença, é de 20 para 100, porque a água é capaz de fazer mais ligações de hidrogênio do que o ácido fluorídrico, beleza? Que é o mesmo critério de desempate que nós vamos ver aqui. Então vamos completar a nossa sequência? Aqui, então nós temos butano, propanona, aí nós temos o nosso propanol e nós temos aqui o ganhador, que é o ácido etanóico. Agora vamos remover os post-its. Aqui o butano, que é 0 graus Celsius, né, que é o nosso menor, porque faz dipolo induzido. A propanona, que é 56 graus Celsius. O propanol, que é 97. E o ácido etanóico, que é 142 graus Celsius. Olha só, guys nobre. Então, ó, mais uma vez, tudo que a gente tem feito até agora vai servir do mesmo jeito para os compostos orgânicos. Aqui, guys nobre, estamos quase chegando ao fim da nossa aula. Mas antes de chegar ao fim, eu ainda quero te dizer mais 2 coisas que são importantes, ok? Vem comigo. Tenho 3 molequinhas no quadro. Vamos analisá-las. Olha, eu tenho o etano, o propano e o butano. Vamos escrever a cadeia? Et são 2 carbonos. Esse composto só tem carbono e hidrogênio,
O carbono faz 4 ligações, esse daqui é o etano. Propano, prop 1, 2, 3, só simples ligação, hidrocarboneto, também é um hidrocarboneto. Vai ter aqui só carbono e hidrogênio. E por último, o butano, nós já conhecemos ele hoje. Beleza, tenho aqui os 3 compostos. Nós já falamos que todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, olha só, como todas essas moléculas são apolares, todas elas vão fazer o quê? Dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Tá? Se eu quisesse colocá-las em ordem de ponto de ebulição do menor para o maior, qual delas teria o menor ponto de ebulição? Olha, gás nobre, deu empate na força, certo? Deu empate na força. Todo mundo aqui é dipolo induzido. Então, quem vai ter o menor ponto de ebulição é aquele que tem o quê? A menor massa. Quando dá empate na força, a gente desempata na massa. Olha, essa molequinha só tem 2 carbonos. É claro que a massa dela vai ser menor do que essa que tem 3 carbonos, que vai ser menor do que essa que tem 4 carbonos. Então, nós temos que o etano vai ter o menor ponto de ebulição do que o propano e menor ponto de ebulição com o butano, ok? Que o butano, ok? Nesse exemplo, o que eu quis mostrar para você é que essa regra também vale aqui. Quando dá empate na força, eu vou lá e desempato pela massa. Combinado? Mas tem mais uma coisinha que eu quero dizer para você. A gente tem que tomar cuidado, porque o tempo todo eu estou falando para vocês aqui que essa daqui é uma molécula apolar. E você, eu já sei, você já deve estar com a pulguinha atrás da orelha aí. Professor, porra, se essa molécula é apolar, como que ela se liga? Como que existe uma força intermolecular, né? Mesmo que fraca, né? Porque isso aqui é uma força. Dipolo induzido ou forças de Londra é uma força intermolecular, só que muito fraca. Então, mesmo que fraca, como que uma molécula apolar vai fazer uma ligação? Como? E é isso que nós vamos falar. Presta atenção. Aqui, gás nobre, peguei a nossa molequinha de butano. Vou mostrar para vocês agora que existe sim uma força entre essas moléculas, mesmo elas sendo apolares. Porque quando a gente fala de um dipolo, ou uma ligação de hidrogênio, nós estamos falando de molequinhas que possuem polo. Eu tenho um polo parcial negativo, um polo parcial positivo, e são esses polos que se atraem. E na molécula polar, como isso acontece? Bem, olha só, esse é o butano, e ele é apolar. Quer dizer que não vai ter concentração de cargas em nenhuma região da molécula. Então, se eu fosse ilustrar aqui pra gente uma nuvem eletrônica, eu ilustraria dessa maneira. Uma nuvem eletrônica igualmente distribuída. Não há concentração de polos em lugar nenhum. Ok? Essa daqui, mesma coisinha. Uma nuvem eletrônica igualmente distribuída, não há concentração de polos em lugar nenhum. Só que acontece que isso aqui é um gás. As moléculas, elas estão todas louconas por aí. A molécula vem, bate em uma, vai para o lado, bate na outra. As moléculas estão se chocando no ar. Tá o tempo todo. Molequinha vai para lá, molequinha vem para cá, molequinha vai para lá. E elas se chocam nesse processo. E o que vai acontecer quando essa molequinha polar chegar perto dessa outra molequinha polar aqui? Pô, isso aqui não é elétron? Isso aqui não é negativo? Quando essas molequinhas se aproximarem aqui, vai haver uma repulsão dessas nuvens eletrônicas. E, havendo essa repulsão, os elétrons vão se acumular do outro lado. Então, teve uma repulsão, empurrou os elétrons para um lado da cadeia. É a mesma coisa com essa molequinha. Teve a repulsão, os elétrons correram para o outro lado. Negativo com negativo, repeliu. E eles vieram para esse lado da cadeia. E aqui eles vieram para esse lado da cadeia. Quando isso acontece, há uma polarização
induzida. Então eu estou um dipolo induzido, eu induzi o dipolo dessa molécula por conta da repulsão entre esses elétrons. E por alguns momentos as cargas vão vir por aqui, ó, tendo que uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Uma carga parcial positiva e uma carga parcial o quê? Negativa. E aí quando essas molequinhas se afastam, essa nuvem volta a ficar normal de novo, a ficar igualmente distribuída. Só que, pô, aqui a gente está falando de duas molequinhas. Agora imagina milhões, mols e mols de molequinha. Isso está acontecendo o tempo todo. Uma molequinha chega perto da outra, ela polariza. Aí ela afasta, chega perto da outra, polariza do lado de cá. E é o tempo todo. Por isso que eu falo que é um dipolo induzido. Por isso que é um dipolo induzido, enquanto aqui é um dipolo permanente. Porque aqui vai ter sempre polo, dipolo ou dipolo permanente. Porque aqui é permanente, não interessa, sempre vai ser negativo, sempre vai ser positivo. Aqui nas molequinhas apolares não. À medida que elas se aproximam, essa repulsão entre os elétrons empurra os elétrons para um canto da cadeia, fazendo esse dipolo instantâneo aqui. Surge um polo que atrai. Por isso que são forças fracas. Né? Não quer dizer que não tem força. Quer dizer, existe sim uma força, mas é uma força fraca. Ok? Então, muito cuidado. É muito comum falar, a polar não tem força. Não, tem sim. É uma força fraca, mas tem. E tá aqui a explicação por que tem. Beleza, gás nobre? Combinado? Matamos aqui toda essa questão de força associada ao ponto de fusão, ao ponto de ebulição? Então vamos lá para a última coisa que eu quero te dizer nessa aula. Vem comigo! Aqui, gás nobre, só mais uma coisinha para a gente encerrar essa aula que já está maior que a trilogia do Senhor dos Anéis. Vamos lá, ó. Solubilidade dos compostos orgânicos. Solubilidade dos compostos orgânicos. Por que eu vou falar disso? Porque o fato de uma molécula ser polar ou apolar vai ajudar a gente a saber também se uma substância é solúvel ou não em água. Beleza? Olha só, tem uma regra máxima quando a gente fala de solubilidade dos compostos orgânicos. É que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar vai interagir com o quê? Vai interagir com polar. Moléculas polares vão interagir com outras moléculas polares. Então, polar dissolve polar, ok? Da mesma maneira como apolar vai dissolver apolar, ok? E quando a gente fala dos compostos orgânicos, qual que é aquele grupo mais apolar? Qual que é o grupo apolar mais famoso dos compostos orgânicos? Os hidrocarbonetos. Então, todos os hidrocarbonetos são apolares. O metano, o etano, o butano, o pentano. E todos eles são insolúveis em água, porque a água é polar. E os hidrocarbonetos são apolares. Tanto é que quando há um derramamento de petróleo, o que acontece? O petróleo não fica flutuando, ele não se dissolve, fica aquela mancha, né, nos oceanos. Não é verdade? Ele não se dissolve. Por quê? Porque ele é apolar, enquanto a água é polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Ok? Então, quanto mais polar for a molequinha, mais ela vai se dissolver em água. Então, nós podemos usar tudo isso que nós estudamos para prever também a solubilidade dos compostos orgânicos em água. Vamos dar uma olhada? Olha isso daqui. Nós temos os hidrocarbonetos e aqui uma série de álcoois, ok? Porque nós temos a hidroxila, olha a hidroxila ligada no carbono saturado, ok? Hidroxila, álcool, função álcool. Hidrocarbonetos nós já falamos. Os hidrocarbonetos, eles são apolares, então eles não vão ser solúveis em água, ok? Olha só o metanol. O metanol tem um carboninho, ok? Um carbono e tem o OH. Ele é capaz de fazer ligação de hidrogênio. Então ele é muito polar em água. A solubilidade do metanol na água é infinita. Você pode jogar o quanto de metanol que você quiser na água que ele vai dissolver, tá? A mesma coisa o etanol, ó, 2 carbonos,
também faz ligação de hidrogênio, a solubilidade do etanol também é infinita em água. A mesma coisa o propanol. Esses três aqui, ó, a solubilidade em água é infinita. Por quê? Porque eles fazem ligação de hidrogênio. Então, eles são muito polares. E a água também é polar, eles vão se dissolver, ok? Agora, dá uma olhada nisso daqui, ó. Eu já comecei a complicar o negócio. Essa cadeia já tem 4 carbonos. E peraí, a gente não tem falado que todos os hidrocarbonetos são apolares? E o que é hidrocarboneto? Não é só carbono e hidrogênio? Então, se eu pego uma cadeia assim, ó, que tem vários carbonos e hidrogênio, essa cadeia aqui é o quê? É apolar. Quer dizer que à medida que a gente aumenta a cadeia carbônica, a gente aumenta também a parte apolar da molécula. Então, essa é uma molécula que agora tem uma parte polar aqui, mas agora tem uma grande parte que é o quê? Apolar. E isso vai começar a prejudicar a solubilidade dessa substância em água. Tanto é que essa molécula sai de uma solubilidade infinita para apenas 8,3 gramas para cada 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, se eu pegar 100 gramas de água a 25 graus Celsius, eu só consigo dissolver 8,3 gramas desse composto aqui, do butanol. Do butanol. Então, para você ver, só porque eu aumentei um carboninho daqui para cá, a solubilidade infinita já caiu para isso. E se eu colocar mais um carbono, olha o que acontece? Quantas gramas eu consigo dissolver? Apenas 2,4. Porque agora eu estou aumentando a cadeia polar. A cadeia polar agora passa a ter uma grande significância nessa molécula. E se eu aumentar mais ainda, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos. Já cai para 0,6. Eu só consigo dissolver 0,6 do hexanol em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Por quê? Porque eu aumentei tanto a parte apolar que agora começa a atrapalhar as interações com a água. Ok, gás nobre? Então, na solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Ok? E à medida que a gente aumenta a cadeia apolar, a parte apolar da nossa molécula, mais difícil é para a gente solubilizar isso em água. Ok? Belezinha? Tanto é, você sujou sua mão de graxa, você não vai lavar na água. A graxa é o quê? Apolar. Você passa água, você vai ficar lá o resto da vida. Então você pode pegar, por exemplo, a gasolina para tirar, ou quando você suja a mão de tinta e você tira com thinner. Porque semelhante dissolve semelhante. Coisas apolares vão dissolver coisas apolares. Coisas polares vão dissolver coisas polares. Beleza, gás nobre? Então aqui é mais uma coisa que dá pra gente manjar, que o Enem também gosta muito, quando a gente já sabe analisar se uma molécula é polar ou não. Então é isso, gás nobre. Esse é todo o conteúdo que eu queria entregar para você hoje. Mas agora nós temos que praticar, isso mesmo. Eu separei uma série de exercícios muito bacanas, tá? De provas do Enem dos anos anteriores, que você deve praticar para você fixar tudo isso que nós falamos. Então, ó, pausa o vídeo, tenta resolver e depois vem assistir a minha resolução. Não tem problema se você não conseguir, a gente resolve junto. E depois das resoluções, no finzinho do vídeo, eu tenho um recadinho super especial para você, então não deixe de passar lá. Ok? Então te vejo daqui a pouquinho. Fala, gás nobre. Dá uma olhada nessa questão. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando ela está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feito geralmente a parte de glicerina e polietileno glicol. Então, ele deu para a gente aqui a estrutura da glicerina e do polietileno glicol, ok? A retenção de água na superfície da pele
promovida pelos hidratantes. É consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no meio ambiente por meio de letra A, ligações iônicas, tal. Beleza. Aqui, gás nobre, o que o exercício está dizendo? Está dizendo que quando a gente quer hidratar a nossa pele, nós usamos hidratantes, porque nesses hidratantes nós temos algumas substâncias, como a glicerina e o polietileno glicol. Tá ok? E o que a gente quer fazer? Ó? Reter água na superfície da pele. Olha, a retenção de água na superfície da pele é promovida pelos hidratantes. Como que essas molequinhas aqui, como que essas substâncias, a glicerina e o polietileno glicol, vai reter molequinha de água na nossa pele? Através de interações. Que tipo de interações? Interações intermoleculares. Porque aqui na glicerina, ó, nós temos esses grupos polares. Olha só a hidroxila, oxigênio ligado ao hidrogênio. Olha só outra hidroxila, olha só outra hidroxila. Então, essas hidroxilas são capazes de fazer o quê? Ligação de hidrogênio com a molequinha de água, que também é polar, que também tem o oxigênio ligado ao hidrogênio. Lembra? Quando nós temos lá o FON, né, ligado ao hidrogênio, nós temos uma força intermolecular que nós chamamos de ligação de hidrogênio. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A retenção de água na superfície da pele, promovida por esses hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, que são esses carinhas aqui, com a umidade contida no ambiente. A umidade é a água, né? Então, o tipo de interação que vai acontecer, né, são as ligações de hidrogênio. Nossa letra E de égua. Né? A letra A não pode. Ligação iônica, gás nobre. Primeiro, para ser uma ligação iônica, vai ter que acontecer o quê? Uma reação química aqui. Né? Vai ter que quebrar as ligações da glicerina, da molequinha de água, para fazer uma reação de química. E a gente não quer fazer reação química na nossa pele, não é verdade? Forças de London não é entre moléculas apolares, tá ok? Ligação covalente é compartilhamento de elétron. Você também, de novo, é uma reação química. Você não quer fazer reação química na sua pele, tá ok? E forças de polo, que é a atração aí entre moléculas apolares. Só que a água aqui é polar, só que ela é um polar mais intenso, né? Porque nós temos aqui o oxigênio, que é muito eletronegativo, ligado ao hidrogênio, que é pouco eletronegativo. Por isso, nós firmamos aqui com a nossa letra E de égua. Fala, gás nobre, olha essa questão. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia, né? No começo do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Gás nobre, o que está acontecendo aqui? Nós queremos coletar algumas plantas, só que nós queremos coletar essas plantas no momento que elas têm a maior quantidade possível de óleos, né? De óleos essenciais. Gás nobre, esses óleos são substâncias o quê? Apolares. Óleo são substâncias apolares. Que horas do dia que eu vou coletar uma planta que tem a maior quantidade possível de óleo? Pela manhã. Por que pela manhã? Porque no comecinho do dia, a temperatura está menor. No comecinho do dia, nós temos menores temperaturas. Óleos são substâncias o quê? Apolares. Se são substâncias apolares, são substâncias que possuem baixos pontos de ebulição. Se eu deixar para colher esse óleo no sol do meio-dia, eu estou lascado. Se eu for lá pegar essa plantinha meio-dia, o óleo já evaporou todinho, já evaporou, né? Porque a temperatura está alta. E esses óleos são substâncias apolares e que possuem o quê? Baixo ponto de ebulição.
Dessa maneira, eles evaporam facilmente, ou seja, eles são voláteis. O que é ser volátil? É evaporar, né, com facilidade. Belezinha? Letra A, volatilização das substâncias de interesse. Isso, essa prática se baseia nessa volatilização. Se a gente deixar para fazer depois, vai tudo evaporar e a gente não vai conseguir pegar nada. Então, letra A, de amor, é a nossa resposta correta. Na letra B, fala polimerização dos óleos catalisada pela radiação. Cara, não tem nada no texto que fala isso para a gente. Beleza? Solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Né? O orvalho é aquela aguinha que fica lá na plantinha. Né? O óleo é apolar, a água é polar, vai solubilizar? Não. Né? Oxidação do óleo pelo oxigênio produzido. Também tem nada que fala nisso aqui, gás nobre. Liberação das moléculas. Né? Se for oxidação, pelo oxigênio, tem oxigênio em todo lugar. Para qualquer lugar que eu levar a plantinha, vai ter oxigênio, ele vai oxidar. Não é essa a resposta. Letra E, liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Tem nada também que suporta isso no nosso texto. Então, a nossa melhor alternativa é, sim, a nossa letra A de amor. Fala, gás nobre. Olha essa questão. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, né, HX, ele pôs HX porque pode ser qualquer um aqui no lugar do X, né, pode ser HCl, HBr, com a base NH3, né, com a base amônia, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação química genérica. Então, ele deu para a gente aqui a equação, né? Essa reação do ácido com a amônia vai dar um sal de amônio. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Gás nobre, primeiro vamos entender aqui o que ele quer fazer. Na nossa atmosfera está cheia de molequinha de água, beleza? Está cheio de molequinha de água. E para chover, essas molequinhas de água têm que se encontrar. Né? Uma tem que interagir com a outra, porque lembra, elas vão ficar mais próximas, elas estão no estado gasoso, elas vão ficar mais próximas e vão fazer o quê? Estado líquido, condensa, faz a chuva. Belezinha? Agora, imagina que eu quero jogar na atmosfera uma substância que é capaz de acelerar essa condensação do vapor de água, ou seja, uma substância que vai atrair essas molequinhas para que elas se condensem e formem a chuva. Pronto, é isso que está acontecendo aqui. Ele pega um ácido qualquer, um HX, reage aqui com a amônia e forma um sal de amônio. E ele pega e joga o quê? Esse sal de amônio na atmosfera. Belezinha? O que esse sal de amônio vai fazer? Gás nobre, olha, é um sal. Sal são compostos o quê? São compostos iônicos. Ou seja, são compostos que têm cargas positivas e cargas negativas. Olha só, o amônio, o íon amônio é o NH4+. O X aqui vai ser o X-, beleza? Então, nós temos aqui íons, cargas positivas e cargas negativas. O que acontece com a molequinha de água, gás nobre? A molequinha de água não é polar? A nossa molequinha de água não tem aqui um polo parcial negativo e polos parciais positivos, não é verdade? Então, ela é capaz de interagir com a carga desse íon aqui. Sim, sim, sim. O positivo, por exemplo, aqui do amônio, pode interagir com o quê? Com o polo parcial negativo aqui do oxigênio. Então, esse íon amônio vai começar a atrair as molequinhas de água da atmosfera, facilitando com que elas se encontrem, com que elas se condensem. Essa interação aqui entre o íon e uma carga parcial de uma molequinha aqui é chamado de interação íon-dipolo. Ela não é nenhuma das que a gente estudou. Ela não é ligação de hidrogênio, não, não, não. Ela não é dipolo-dipolo, não, não, não. Ela não é dipolo induzido, não, não, não. Ela é a íon-dipolo, ok? Íon-dipolo é uma interação entre moléculas, entre partículas, ok? Então, olha só, a letra A diz que é uma ligação iônica. Não, não é. Ligação iônica vai ser entre os íons, beleza?
Interação de polo é quando nós temos duas moléculas polares. Aqui a gente só tem a água que é polar e nós temos um íon, também não é. Interação de polo induzido, também não é, porque é entre moléculas apolares e todo mundo aqui tem carga. Interações íon-dipolo, sim, então é a interação entre um íon e o dipolo aqui da nossa molequinha de água. Letra D de dado. Na letra E diz que é uma ligação covalente, compartilha elétron, não está havendo compartilhamento de elétrons aqui. Belezinha, gás nobre? E aí, ó, nós chegamos a mencionar na nossa aula quais ligações eram mais fortes. E nós chegamos a essa conclusão aqui, ó, que nós temos a ligação de hidrogênio, que é mais forte que a ligação de polo-dipolo, que é mais forte que a ligação de polo induzido. Não é verdade? E nós vimos que esse tipo de ligação aqui é uma ligação entre moléculas, entre partículas. São forças intermoleculares. E nós chegamos até a comparar, por exemplo, com a ligação iônica. Nós vimos lá o exemplo do sal de cozinha, que tem um altíssimo ponto de fusão. E nós vimos que o mais forte de todos, a interação mais forte de todas, era sim a interação dos compostos iônicos, né? Que é a ligação iônica, que é a própria ligação iônica. Então, nós temos aqui a ligação iônica, que é a mais forte de todas. Só que a ligação iônica ela é intramolecular, ela liga átomos, ok? No caso aqui, ela vai ligar os íons. Depois, nós temos o quê? Depois da ligação iônica, nós temos uma outra ligação entre átomos, que é a ligação covalente, que é aquela ligação que compartilha elétrons. Ela é mais fraca do que a ligação iônica, ok? E aí, depois, nós temos aqui a nossa interação íon-dipolo. Então, se fosse para a gente colocar tudinho numa ordem do mais forte para o mais fraco, nós temos primeiro a nossa ligação iônica, depois a nossa ligação covalente. Lembrando que aqui é intra, é dentro da molécula, tá? Liga átomos, beleza? E aí, então, nós temos ligação iônica, nós temos ligação covalente, depois nós temos a interação íon-dipolo, que também é entre, que também é força intermolecular, e aí nós temos aqui a ligação de hidrogênio, o dipolo-dipolo e o dipolo induzido. Então, se a gente fosse colocar todas as ligações, tanto as intramoleculares quanto as intermoleculares, numa sequência do mais forte para o mais fraco, seria isso daqui. Belezinha, gás nobre? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Aqui, gás nobre, dá uma olhada nessa questão. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada pelo seu coeficiente de partição. Beleza? Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, gás nobre, vamos lá, ele já falou para a gente, lipo é gordura, filia é gostar de gordura. Então, o que ele está vendo? O quanto uma molequinha gosta de gordura. Gás nobre, gorduras são apolares, ok? São apolares. Então, quem que vai gostar de gordura? Quem que vai se solubilizar em gordura? Substâncias apolares, lembra? Semelhante dissolve semelhante. Apolar vai dissolver apolar e polar vai dissolver polar. Então, se você toma um remédio que as moléculas são o quê? Apolares, ela vai ser dissolvida na gordura. Beleza? Apolar dissolve apolar. Semelhante dissolve semelhante. Ok? E aí é o seguinte, ele deu para a gente que ele tem a testosterona, né, que é quando nesse ligante X aqui a gente substitui pelo OH. Nós temos o composto 1, que é no lugar do X a gente coloca o H, e nós temos o composto 2, que no lugar do X a gente coloca o CH3. E aí ele quer saber, em relação à testosterona, como que é a lipofilia do composto 1 e do composto 2? Quem gosta mais de gordura? Então, gás nobre, se a gente fosse pegar essa molequinha com um grupo hidroxila, essa molequinha com hidrogênio, essa molequinha com o grupo metil, que é o CH3 aqui, qual delas é mais polar? Qual delas vai ser a mais polar de todas? Pô, a testosterona. Por quê? Eu estou colocando um grupo OH, e o OH ele é um grupo polar. Olha só o oxigênio, ele é muito eletronegativo.
Então, tem o oxigênio ligado ao hidrogênio. Ele vai atrair os elétrons tanto da cadeia, porque aqui a gente tem um carbono, e ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, isso aqui é um grupo polar. Quando eu tenho uma testosterona, eu estou deixando essa molequinha o quê? Mais polar. Se ela é a mais polar, quer dizer que ela não é lipofílica, porque lipofilia é gostar de gordura, não é verdade? Do que quando eu tenho um hidrogênio e do que quando eu tenho metil, ok? Então, a testosterona ela vai ter o menor coeficiente de partição, vai ter o menor de todos, porque ela é a menos apolar de todos. E a lipofilia, esse coeficiente de partição, ela mede aquelas molequinhas que são mais apolares, que mais gostam de gordura. As lipofilias do composto 1 e 2 são, respectivamente, a letra D de dado. Ó. A letra D diz que o composto 1 tem maior lipofilia, o composto 2 tem também maior lipofilia do que a testosterona. No composto 1 tem o hidrogênio e no composto 2 o CH3, que vai contribuir para que a molécula continue sendo o quê? Apolar. Belezinha, gás nobre? Então, é sim a nossa letra D de dado. Gás nobre, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você que ficou até aqui no final, resolveu todas as questões e realmente absorveu ao máximo tudo que eu tinha para te passar. Você já é um vencedor de estar aqui hoje. Vamos fazer um exercício aqui comigo? Feche os seus olhos, para um pouquinho, para o que você está fazendo aí, feche os seus olhos e imagine tudo que você já viveu durante essa caminhada rumo ao Enem para você estar aqui hoje. Tudo que você já viveu até hoje nessa sua jornada. Feche os olhos, vai. Pense em todos os momentos de alegria, pense também nos momentos de tristeza, aqueles obstáculos que às vezes pareciam insuperáveis naquele momento. E aqui está você hoje, Vivinho da Silva. Por isso, tenho todo o direito de repetir e você tem todo o direito de escutar que você já é um vencedor. Muitas vezes, a gente só presta atenção nas coisas que ainda faltam. Ah, faltam ainda 3 meses para o Enem. Olha que tanto de coisa que eu tenho que estudar. Olha quantas noites sem dormir eu ainda tenho pela frente. E aí, nessa loucura toda, a gente acaba esquecendo de parar, olhar para trás e comemorar tudo que nós já conquistamos. E gás nobre, você já conquistou muita coisa para estar aqui hoje. É esse olhar para trás, é essa alegria que você está sentindo agora, porque você parou e viu tudo que você já fez para estar aqui hoje. É isso que vai te dar força para você enfrentar o que ainda tem pela frente. Você mesmo reconhece todo o trabalho que você teve para estar aqui hoje. E essa autoconfiança fará a diferença durante a sua preparação nessa reta final. E eu quero que você não se esqueça disso. Combinado? E também quero que você visite o meu site e conheça um pouco mais do meu trabalho. Aproveite o cupom especial que eu deixei para você aqui no arquivo aqui embaixo e junte-se aos milhares de gases nobres que em breve estarão junto com você nas melhores universidades do país, cursando o curso dos seus sonhos. Ok? Então, gás nobre, um grande abraço e reage!